Aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um resumo aí a respeito de amplificadores, né? Que é uma coisa muito importante, que muita gente se equivoca. Tem bastante gente também ligando para mim a respeito de amplificadores, como é que não é. Então eu vou fazer um resumo aqui. Bom, é o seguinte: primeiro, amplificador para estudo, né? Estudar. Para estudar, cara, você vai precisar ou de 5 watts de válvula, válvula, de válvula, 5 watts de válvula ou 20 watts de transistor. Então para estudar isso aqui é bastante. 5 watts de válvula ou 20 watts de transistor, tá? Não precisa mais do que isso. Estudar o quê? Você vai ficar na sua casa fazendo experiência para você se ouvir só. Você não vai tocar para ninguém. Ou você vai fazer uma gravaçãozinha pequenininha só para você se ouvir. Você pode pôr esse amplificadorzinho de 5 watts, 5 watts de válvula ou 20 de transistor. Você pode pôr na frente do celular para você fazer um vídeo. Você não precisa mais do que isso. Aliás, se você puser mais do que isso para fazer uma coisa pequena, você não vai conseguir timbrar o seu amplificador. Porque se você ligar um amplificador de 80, 100 watts com volume no meio, né, meio 0,5, né, o volume dele pequenininho, você não vai timbrar nada pra você gravar uma coisa baixinha. Então o amplificador ele vai muito do que ele vai ser usado, né? Então para estudar é isso, ou 5 watts de válvula ou 20 watts de transistor. Por quê? Porque a válvula, como meu amigo Jonas aí já me explicou para mim, a válvula ela gasta mais eletricidade, mas ela é mais potente. Então, a equivalência sempre é essa, a quantidade de som. Você vai precisar de 3 vezes a mais, 2 ou 3 vezes a mais avatar de transistor para você ter o mesmo som de uma válvula. Agora vamos falar de um bar pequeno, né? Um barzinho pequeno, uma pequena apresentação, né? Barzinho. Um barzinho pequeno, você pode de 20 a 30 watts de válvula. De válvula, de 20 a 30 watts. 20 a 30 watts de válvula, você toca um barzinho pequeno, num barzinho pequeno, tá? Até sem microfonar. Você não precisa nem microfonar. Se for um barzinho de 6, 7 mesas, 8 mesas, um lugar pequeno, uma sala, sei lá, de 18 metros, 20 metros, um pouco mais, 30 metros, até mais um pouquinho, 20 a 30 watts de válvula é o bastante. Se você puser mais, você também não consegue timbrar, porque você vai ter que tocar num volume muito baixo. Então, num barzinho, uma apresentação pequena, 20 a 30 watts. De transistor, você já precisa de 50 a 80. 50 a 80 watts de transistor. Mais do que isso aí, você não vai conseguir timbrar. Ah, mas eu vou levar um amplificador de 150 watts no barzinho. Você não vai conseguir abrir o volume dele. E aí seu timbre vai ficar ruim. Então não adianta você pegar um amplificador grande para levar para tocar num lugar pequeno, não funciona, tá? E o contrário também, você pegar um amplificador pequeno para tocar num lugar grande também não vai dar certo. Então cada amplificador tem que ser comprado para o serviço que ele vai fazer, tá legal? Agora vamos ver aqui num bar um pouco maior, né? Num palco pequeno ou num bar grande, um barzão grandão. Aí você já precisa de mais, você já precisa de 30 a 50 watts de válvula, pelo menos, tá? De 30 a 50 watts de válvula num bar já maior. Num bar maior ou num palco pequeno, de 30 a 50 watts de válvula. E você já precisa de uns 100 watts de transistor.
de uns 100 watts de transistor, né? Num bar já maior. De repente você conseguisse escutar, né? Uma bateria mais pesada, um aparelho de baixo mais pesado, você precisa de uns 30, 50 watts de válvula ou de uns 100 watts de transistor já num bar maior. Agora você quer fazer uma apresentação mesmo, num palco grande, uma coisa grande, aí o céu é o limite, né? O céu é o limite, o palco é grande, bailarina, metaleira, ou você quer uma pressão sonora grande, aí quanto mais você puder, melhor. Mas no mínimo, num lugar grande, você vai precisar de 100 watts de válvula. Um lugar grande. E de 150 a 200 watts de transistor. Num bar, uma apresentação grande. Apresentação grande. Apresentação grande, você precisa de 100 watts de válvula ou 150 a 200 watts de transistor. E você precisa de uma caixa 2 de 12. 2 alto-falantes de 12 polegadas, no mínimo. Esse é o mínimo. Lógico, se você tiver condição de levar mais, leve o que você tiver. Mas no mínimo, uma apresentação grande, para você conseguir se escutar, para você conseguir ter um pouco de expressão, pelo menos 100 watts de válvula, ou de 100 a 200 watts de transistor é o mínimo. E uma caixa 2 de 12. Com menos do que isso, você vai passar nervoso, tá? Agora, essa apresentação grande. Agora eu vou falar aqui, vou passar uma noção rápida de ligação de alto-falante. Tá? Bom, ligação de alto-falante é o seguinte. Você tem, por exemplo, para cada 1 watt de amplificador, 1 watt de amplificador, você precisa de 1,2 a 1,5 watts de alto-falante. Então, cada 1 watt de amplificador, você vai precisar de 1,2 ou 1,5 watts de alto-falante. Então, você tem um alto-falante de 50, um amplificador de 50 watts, você precisa pôr nele um alto-falante de 80 watts. Você tem um amplificador de 100 watts, você precisa pôr nele alto-falante de 120 watts. Pode ser 2 alto-falantes de 60. Se você tem um amplificador de 100 watts valvulado, você pode pôr 2 alto-falantes de 75 watts, que vai dar quase 150 watts de falante. Então você tem que ter sempre essa proporção na sua cabeça quando você for montar uma caixa. Você tem um cabeçote e uma caixa para ficar mais fácil o transporte. Para cada 1 watt que você tem de potência, você tem que ter 1,2 a 1,5 watt de alto-falante. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Mas como é que liga isso, né? Você tem 2 alto-falantes, por exemplo. Você tem que ver uma coisa que é muito importante do alto-falante, que é a impedância. Se você não souber mexer com impedância, você vai queimar o cabeçote do seu amplificador. Então você tem que entender que geralmente os alto-falantes são de 8 ohms. Ohms é a unidade de resistência. Então o que acontece? Se você pegar 2 alto-falantes de 8 ohms e ligar eles em paralelo, a impedância cai para 4. A impedância cai. Se você ligar em paralelo, a impedância cai para 4 ohms. Se o seu cabeçote não tiver preparado para tocar uma caixa de 4 ohms, ele vai queimar, tá? E se você pegar 2 alto-falantes de 8 ohms e ligar em série, a impedância vai para 16. E aí o que acontece? Se o seu amplificador também não está preparado, o som vai sair muito baixo, tá? Então ele não vai conseguir mandar a potência dele, porque existe uma resistência muito grande nos alto-falantes, não vai, o volume vai ficar baixinho. Então se você
ligar errado o alto-falante, ou você queima o seu cabeçote, ou você não vai ter o rendimento que ele dá. Agora, como que faz a ligação? Ó, a ligação é o seguinte. Você tem os dois alto-falantes aqui, ó. Dois alto-falantes. Você tem o mais, o positivo e o negativo. Então, como que você vai fazer para ligar em paralelo? Vamos dizer que você tem dois alto-falantes de 16 ohms. 16 ohms. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar eles em paralelo para a impedância cair para 8 ohms, que é a impedância, geralmente é a impedância do seu cabeçote. Então, como é que liga em paralelo? Você liga, o fio vem do amplificador, ele entra no primeiro positivo, né? Ele entra no primeiro positivo, ele vai para o outro positivo também, o negativo desse aqui, o negativo, e vai para o amplificador. Então, essa aqui é a ligação em paralelo. Você está tocando dois falantes de 16 ohms e a impedância disso aqui tudo vai dar 8 ohms. Está ligando em paralelo. Então, essa é a ligação em paralelo. Agora, vamos dizer que você quer fazer uma ligação em série, certo? Você quer fazer uma ligação em série, então positivo, negativo, positivo, negativo. Em série é o seguinte, o positivo vem daqui, desse aqui, certo? Entra aqui, esse aqui não. Tirar esse aqui. Então, vem o positivo, o cabo do amplificador, vem o positivo, entra no positivo desse alto-falante, sai do negativo desse aqui, vem no positivo desse. Aí esse negativo aqui vai lá pro alto-falante. Vamos dizer, por que você vai ligar em série isso aqui? Se você tiver dois alto-falantes de 4 ohms ou dois de 8 ohms. Se você tiver dois alto-falantes de 4, a impedância vai para 8. Certo? Agora, se você tiver dois alto-falantes de 8, a impedância aqui vai para 16, porque quando você liga em série, a impedância sobe. Então, gente, é isso que você tem que prestar atenção quando você vai montar uma caixa. Sempre ver quanto que você tem de potência. E você vai colocar de 1,2 a 1,5 de alto-falante, e você tem que ler atrás do seu cabeçote qual que é a impedância que ele trabalha, para você já comprar o alto-falante certo. Se você comprar dois alto-falantes de 16 ohms, você vai ligar em paralelo, a impedância cai para 8. Se você comprar dois alto-falantes de 8 ohms, por exemplo, você vai ligar em paralelo, a impedância cai para 4. Aí você pode queimar o seu cabeçote, porque a impedância está muito baixa, a corrente aumenta e vai queimar o seu cabeçote. Então, gente, isso aqui é um resumo de amplificador e de caixa, que tem muita gente ligando para mim perguntando: ô, que amplificador que eu compro, como é, como é que não é? Então é assim, o amplificador é o serviço que você vai fazer. Você vai estudar, que nem aqui o resuminho aqui, estudar 5 watts de válvula, 20 watts de transistor. Barzinho pequeno, de 50 a 80 watts de transistor é o bastante. De 20 a 30 watts de válvula é o bastante, um barzinho pequeno. Um bar maior, um palco médio, você precisa de 100 watts de transistor e 50 watts de válvula, no mínimo, e um de 12. Tudo configuração falando de 12. Ah, um palco grande, o palco lá é grande, então o céu é limite. Agora, o mínimo que você precisa para um palco grande é 100 watts de válvula, uma caixa 2 de 12. Ou de 150 a 200 watts de transistor, também uma caixa 2 de 12, ligando, sempre lembrando que se você for fazer uma caixa, lembre de ver a impedância que o seu amplificador trabalha e a impedância do alto-falante que você vai comprar, e a wattagem, sempre prestar atenção, e para cada 1 watt que você tem de amplificador, você compra pelo menos 1,2 watts se for transistor, pelo menos 1,2 watts de alto-falante, ou 1,5 watts de alto-falante se for valvulado. Tá bom, galera? Então esse é o resumo aí dos amplificadores aí, tá? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pergunta pra gente aí que eu respondo. Valeu? Muito obrigado, tchau!